Olá, queridos e amados irmãos, amados pastores, ministros do Evangelho de Cristo. Quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Estamos com mais um vídeo para o nosso canal, Explicando a Bíblia com o pastor Daniel Fontinelli, quem vos fala. E mais uma vez à disposição, coloco esse vídeo para que vocês assistam, analisem com muito carinho e inscreva-se em nosso canal, compartilhe nosso vídeo e comente também, deixe seu joinha e divulgue também com as pessoas, divulgue para as pessoas que você tem seu convívio social e espiritual, para que elas possam também comentar e assim tirar proveito de alguns pontos que você possa entender a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre umas curiosidades bíblicas que devemos ter muito cuidado, devemos observar atentamente alguns pontos da Bíblia para fazermos alguns comentários. Então eu quero falar sobre curiosidades bíblicas, não é historinha, não é uma pegadinha, mas coisas que a gente observa na Bíblia e temos que ter muito cuidado com isso. Eu vou gravar para esta semana um vídeo sobre a veracidade das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, então esse tema vai ser muito top e vai dar o que falar, tá bom? Eu quero ler um texto aqui em João capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Eita glória! São elas que de mim testificam. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, com o passar dos anos, dos tempos, a gente tem observado que tem surgido muitos pregadores, ensinadores da palavra de Deus, até mesmo na nossa contemporaneidade, pessoas que são nossos contemporâneos, que vivem na atualidade, e outros que já passaram. Nós temos muitos pregadores, grandes pregadores no Brasil, que não existem mais no que tange a questão de continuar pregando como antes. Infelizmente alguns enveredaram pela política, pelos caminhos da política, outros se corromperam e perderam a essência de grandes pregadores. Infelizmente a política ela tem uma capacidade de corromper algumas pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre algumas curiosidades bíblicas para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento espiritual, para que entendamos bem a palavra de Deus, tá bom? Existe uma linha de interpretação entre a maioria dos teólogos que Samuel escreveu o primeiro e o segundo livro. Não considero isso um erro bíblico, eu considero isso um erro grosseiro de copistas e tradutores, principalmente de copistas e até mesmo de editoras que publicam e na verdade colocam lá como se Samuel tenha sido o autor do primeiro e segundo livro, quando na verdade Samuel já havia morrido no capítulo 25 do primeiro livro. Como ele poderia escrever sobre a morte de Saul, sobre a morte de Davi, se ele já havia morrido? É impossível isto. Alguém tentando justificar este erro diz que foi o obituário e compara o obituário com aquela pessoa que faz uma apresentação de um livro. Então a pessoa faz o prefácio de um livro. Eu sou escritor, então no meu livro eu pedi que alguém fizesse meu prefácio, e alguém prefaciou o meu livro, recomendando, falando do meu trabalho, da minha pessoa. Então prefaciar não é obituário. Então quando Samuel morre no capítulo 25, fala da morte de Samuel, ali já não foi mais Samuel que escreveu, porque ninguém pode morrer e escrever sobre a sua morte. Haja visto que na morte de Samuel, Davi estava presente, né? E Israel todo estava presente ali no sepultamento de Samuel. Como Samuel posteriormente escreveria sobre a morte de Davi, sobre a morte de Saul, sobre a morte de Salomão, se ele já havia morrido? Não tem lógica.
Isso aí é uma coisa absurda dos copistas, dos tradutores, das editoras que querem botar isso na cabeça das pessoas e de grandes teólogos que já passaram. Pastor Daniel Fontenelle, onde você viu isso? A gente vai estudando, observando e descobrindo essas coisas. Na verdade, infelizmente existe isso. Infelizmente temos que falar. Pessoas que não estudam a Bíblia, elas sabem menos. As pessoas que estudam a Bíblia, elas sabem mais, porque estudar é mais do que ler. Quando a Bíblia fala, bem-aventurado é aquele que lê e aquele que guarda a palavra de Deus escrita nesta profecia, é para todos que leem e guardam e praticam. Mas a Bíblia diz, examinai as Escrituras, buscai no livro do Senhor. Então, buscar é mais do que ler, examinar é pesquisar, com diligência, com mais cuidado, com mais zelo, é investigar. Então é você fazer um estudo bíblico minucioso sobre determinados assuntos. Isso vai fazer com que você aprenda mais. Então, como Samuel pode ter escrito o primeiro e o segundo livro se já havia morrido? Analise isso com carinho, tá bom? Por exemplo, você pega o Salmo 113, do versículo 5 ao versículo 8. Salmo 113, do versículo 5 ao versículo 8. E observa o que o salmista está dizendo. Ele, na verdade, não escreveu aquilo ali. Ele só copiou o que, de fato, a mãe de Samuel havia falado. Se você observar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 8, a mãe de Samuel, ela disse lá em Salmo 113, versículo 5 ao versículo 8, diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que dos céus contempla todos que estão na terra, que ergue do pó e do monturo necessitado, e o põe para se assentar ao lado dos príncipes, sim, dos príncipes do seu povo. Se você observar, do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, é a mesma coisa. Quem está dizendo aquilo é Ana, a mãe de Samuel. Ou seja, antes mesmo de Davi nascer, a mãe de Samuel já falou isso aqui. Davi apenas recitou, e alguém colocou como se fosse Davi ou outro salmista. Da mesma forma que Salomão também copiou alguns provérbios do próprio pai. Ele também colocou em provérbios alguns textos que Davi havia composto. Enfim, Mateus colocou textos de Marcos, Lucas colocou textos de Marcos também. Enfim, era natural a pessoa apenas repetir o que o outro estava dizendo. Mas na verdade aqui não se pode atribuir ao salmista o Salmo 113, do versículo 5 ao versículo 8, quando na verdade foi Ana quem proferiu estas palavras. Observe, na verdade os livros voltando aqui à questão de Samuel, os livros de 1º e 2º Samuel na Bíblia hebraica formam um só livro. O primeiro e o segundo livro de Samuel formam um só livro na Bíblia hebraica. E ele abrange um período aproximadamente de 100 anos. E também eles são chamados de terceiro e quarto livro dos reis, na Bíblia hebraica. Então, por exemplo, existe um outro ponto importante que nós devemos observar, outra observação bíblica que devemos fazer com muito cuidado, com muito zelo, é que algumas genealogias nos livros de crônicas são diferentes das genealogias de Gênesis. E se você observar atentamente, no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 16, a genealogia de Jesus, comparando com a genealogia de Jesus em Lucas, capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 38, você vai ver que ali existe uma diferença na genealogia de nomes. Um apresenta a genealogia de Abraão até Jesus, o outro apresenta a genealogia de Adão até Jesus, só que alguns nomes são modificados, são erros de informações. Isso não tira a veracidade da Bíblia como palavra de Deus, mas são observações que devemos fazer. Se você comparar Provérbios capítulo 20, versículo 24, Provérbios capítulo 16, versículo 7, e você comparar com Salmos 37, versículo 23, dá a entender que Salomão está falando a mesma coisa que Davi falou, do que eu acabei de falar anteriormente. Salomão está falando a mesma coisa que Davi falou, ele só está repetindo. Então não se pode dizer que esse Provérbios é de autoria de Salomão.
até porque alguns livros bíblicos não foram escritos em ordem cronológica, exceto o livro de Ezequiel, que é um livro que foi escrito na ordem cronológica, mas os demais livros não são escritos em ordem cronológica, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até os Evangelhos não são escritos em ordem cronológica, porque num capítulo alguém está nascendo, no outro está morrendo, então não existe cronologia nisso aí. Jesus não foi tentado por 40 dias, como algumas pessoas querem dizer que realmente foi. Na verdade, ele foi tentado apenas por 3 vezes, e não por 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias. A Bíblia diz assim: e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e o diabo apresentou-se a ele. Ou seja, somente depois que Jesus jejuou, foi que o diabo se apresentou a ele para o tentar. Então, é um equívoco dizer que Jesus foi tentado 40 dias. Ele não foi tentado por 40 dias. 40 dias ele jejuou. Ele foi tentado por 3 vezes. Só registra na Bíblia 3 tentações. Mateus capítulo 4, versículos 2 e versículo 3. Davi não matou Golias com uma pedra, gente. Pelo amor de Deus, nunca diga que Davi matou Golias com uma pedra. Tem gente que prega de forma errada, equivocada, e quer fazer o povo acreditar que isso é verdadeiro. Davi não matou Golias com uma pedra. A Bíblia diz que Davi atirou uma pedra, derrubou Golias, e Davi correu, pegou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça, matando o gigante. Se Davi tivesse matado Golias com uma pedrada, não haveria necessidade de matar o Golias cortando a cabeça. Ele cortou a cabeça como troféu, mas o texto diz que ele cortou a cabeça matando o gigante. Então, nunca diga que Davi matou Golias com a pedra, tá bom? Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 49 ao versículo 51. A outra coisa que muita gente diz também é que Dalila cortou o cabelo de Sansão. Dalila não cortou o cabelo de Sansão. O texto diz, Juízes capítulo 16, versículo 19, que ela chamou um homem e cortou o cabelo de Sansão, cortou-lhe suas tranças. Ou seja, não foi Dalila quem cortou o cabelo de Sansão, as tranças de Sansão. Não, foi não, tá bom? Eu tenho tudo anotadinho aqui. Vamos lá. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 4 ao versículo 11, existe aqui um erro de informação. Um erro de informação. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versículo 4 ao 11, Jessé apresenta seus 7 filhos ao profeta Samuel. Quando Samuel perguntou a Jessé se estavam todos os seus filhos ali, ele disse que faltava o mais novo, referindo-se a quem? A Davi. Bom, então seriam 8 filhos? Claro que não. Jessé só teve 7 filhos: Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem, Davi. Só 7 filhos. E agora 2 filhas, Zeruia e Abigail. Então ele não teve 8 filhos homens, ele teve 7. Mas por que no texto diz que Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel? E quando Samuel perguntou, e teus filhos são todos estes? Ele disse, não, tem o mais novo que está com o rebanho. E diz que Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel. Mas Samuel disse, então mande chamar o outro. Então, se o outro era o 8º filho, houve um erro, um equívoco, porque na verdade não eram 8, eram 7. No segundo livro das Crônicas, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16, fala de 7 filhos homens de Jessé, e ele cita os nomes pela ordem, e ele diz lá, pela ordem numeral, do mais velho até o mais novo. E aqui, Davi é o 7º filho. Primeiro, Eliabe. Segundo, Abinadab. Terceiro, Samá ou Simeia. Quarto, Natanael. Quinto, Radai. Sexto, Ozem. Sétimo, Davi. Aí Abigail e Zeruia, Zeruia e Abigail. Mas eram 7 filhos homens. E este erro está onde, pastor? Esse erro está no versículo 10 do capítulo 16.
Esta é a informação que está errada, porque na verdade isso não tira a veracidade da Bíblia, não tira a sua essência como a palavra de Deus, mas os copistas erraram. Na hora de copiar, na hora de transliterar, na hora de colocar do inglês para o português, do grego para o português, houve uma lambança. E eu quero explicar para vocês que depois vou falar sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a veracidade da Bíblia Sagrada. Nós temos 23 Bíblias traduzidas no Brasil só para o português. São 23 traduções só no português no Brasil, cada uma querendo mostrar uma coisa diferenciada. Bom, vamos lá. Mais uma observação. Quando o rei Saul foi atormentado por um mau espírito, Davi foi indicado para tocar a harpa para apaziguar a situação, para expulsar os demônios de Saul. 1 Samuel 16, versículo 14 ao 18. No versículo 19, Saul manda mensagem para Jessé, dizendo que agora Davi ia ficar com ele, que ia ser seu escudeiro. Bom, então ele passou a ser escudeiro do rei, porque o rei mandou um recado para o pai: Jessé, manda o teu filho Davi, aquele que está com as ovelhas, para ficar comigo. Então ele conhecia Jessé, ou sabia o nome do pai de Davi. Davi passava um tempo com o rei e depois voltava para apacentar o rebanho de seu pai. É o que a Bíblia diz. Então, Saul conhecia Davi e também sabia o nome de seu pai. Por que que Samuel 17,15 diz que Saul pergunta quem era o pai de Davi? Então, se Jessé tinha mais 3 filhos com ele, por que que Davi tinha que voltar para cuidar do rebanho? Porque só os filhos mais velhos estavam na guerra. Por que era necessário Davi voltar? Não vejo nenhuma necessidade. É só observação, não é o X da questão, tá bom? Então, eu tenho outros pontos importantes, mas o vídeo vai ficar muito longo, e talvez você não vai querer assistir o vídeo todo. Mas nós temos aqui sobre essa questão de Davi, sobre a questão de Jessé, nós temos também aqui sobre Saul, nós temos aqui, são vários pontos. Nós temos o histórico do templo que Salomão construiu, algumas observações que nós temos aqui a fazer, mas vamos fazer uma segunda parte de curiosidades bíblicas. Espero que você goste, espero que você comente, espero que você deixe seu joinha e não se esqueça efetivamente de se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus.